Guerra Mundial Z chegou nos cinemas em 2013 querendo iniciar uma trilogia, mas a produção foi um tremendo caos. As filmagens começaram sem sequer ter um final definido, e quando o estúdio viu o resultado disso, teve que jogar fora 40 minutos de filme. Isso aqui era para ter sido um desastre histórico, mas mesmo assim o filme fez 540 milhões de dólares e ganhou a adoração do público. Como é que essa obra conseguiu dar a volta por cima? E por que é que nunca teve continuação? Qual é, galera? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando. E quando a gente fala de apocalipse zumbi, tem uma galera aí que acha que ia ser um cenário de aventura maneiro e que tava doido pra passar por ele. Mas é o seguinte, essa galera fala isso pensando naqueles zumbis de The Walking Dead que andam a 10 cm por hora, né? Porque se a gente trouxer pra esse cenário os zumbis de Guerra Mundial Z, que são piores que carne de pescoço, aí, meu irmão, aí ninguém quer, não é verdade? Bom, se você tava morando em Marte em 2013, chegou aos cinemas Guerra Mundial Z, que tinha a missão de iniciar uma trilogia nesse universo, e quem tava por trás desse plano aqui era ninguém menos que a própria estrela do filme, o Brad Pitt. O filme conta a história de um ex-funcionário da ONU que tá lá de boa com a sua família quando de repente o caos eclode na sua cidade. Um vírus letal se espalhou rapidamente, transformando todas as pessoas em criaturas animalescas que estão correndo pra lá e pra cá, buscando cravar os dentes nas pessoas. Correndo contra o tempo, o nosso protagonista precisa proteger a sua família e investigar como tudo isso aconteceu antes que essa ameaça destrua a humanidade por completo. Parece só mais um filminho de zumbi genérico, mas não é não, tá? Porque esse filme aqui tá pouco preocupado com aquela história de civilização colapsada, recursos escassos e aquela reflexão de que, na verdade, os seres humanos são piores do que os zumbis. O foco do filme é a jornada do protagonista, que tem como objetivo impedir que a gente chegue nesse caos. Curiosamente, impedir o caos era exatamente o que o Brad Pitt, idealizador desse projeto, estava tentando fazer durante a produção do filme, mas ele não conseguiu, porque olha, foi BO atrás de BO. Mas antes da gente chegar nessa confusão toda, vamos entender como é que foi que esse projeto nasceu. Isso tudo começa lá em 2006, quando o Brad Pitt tinha lido e adorado a ideia do livro Guerra Mundial Z, a história oral da Guerra dos Zumbis, do Max Brooks. Ele viu que aquilo ali tinha um potencial para um imenso blockbuster, mas, infelizmente para ele, quem também viu isso foi o Leonardo DiCaprio. E assim, os dois tiveram que entrar numa guerra de leilão para poder adquirir os direitos para adaptar essa obra. Quem saiu vencedor foi o Brad Pitt, e a ideia inicial era construir uma trilogia em cima desse trabalho junto da Paramount. Mas o que ele não sabia é que ele tinha arrumado mesmo era sarna para se coçar. Isso porque esse livro aqui ele não é escrito de uma maneira convencional, com uma prosa comum. Na realidade, a escrita do livro são vários relatos de testemunhas dando entrevista para um personagem fictício que tá lá ouvindo e anotando o que as outras pessoas viram e estão contando para ele. E aqui começa o primeiro dos muitos problemas dessa produção, porque o primeiro roteirista dessa parada foi o Michael Straczynski, de Anjos da Noite, O Despertar. Mas já de cara ele admitiu que tinha grandes dificuldades em criar o personagem principal a partir do livro, que era praticamente um relatório. Para embarcar com ele nesse projeto, quem chegou para a direção foi o Mark Foster, que era conhecido por ter dirigido Em Busca da Terra do Nunca e O Caçador de Pipas. Quem escolheu o diretor para essa obra aqui foi o próprio Brad Pitt. Só que é o seguinte, muita gente naquela época já estava criticando essa escolha porque o diretor não tinha uma bagagem muito extensa com filmes de ação. O único que ele tinha no currículo era 007, Quantum of Solace. E o que muita gente estava falando é que ele não ia ter carcaça para aguentar o rojão que seria Guerra Mundial Z, e especialmente porque ele nem ia poder levar o seu próprio time com quem ele trabalhava usualmente para essa produção. Olha, eu não posso fazer uma avaliação se o cara tinha carcaça para aguentar a produção, mas eu posso te falar que ele tinha carcaça para bater de frente com o roteirista, porque já de cara o santo deles não bateu. O Straczynski, roteirista, queria um filme mais parecido com o livro, com uma abordagem mais pé no chão, mais intelectual. E o diretor falou que mané pé no chão, o bagulho é juntar zumbi e Rio de Janeiro. Eu sou de lá, então eu tenho lugar de fala. Bom, como vocês já devem imaginar, essa relação aqui durou menos que bolinha de queijo em festa de aniversário. O script não convenceu nem o diretor, nem o estúdio. A Paramount trouxe outro roteirista para escrever a história e o Straczynski meteu o pé. Para continuar essa produção, a Paramount trouxe o Matthew Michael Carnahan, que tinha escrito Intrigas de Estado e estava aqui agora reescrevendo todo esse script. E bem, essa produção já estava aqui perdendo um pouco de tempo com isso tudo e precisava começar logo. Só que antes
fosse apenas o problema do script. 3 semanas antes das filmagens começarem, o Mark Forster ainda não tinha nem decidido como é que seriam os zumbis, como é que eles iriam se mover, qual seria o comportamento deles. Absolutamente nada. Tava uma bagunça tão grande que teve produtor experiente pulando do navio, e esse projeto era descrito como uma empresa sem cabeça movida por conflitos. Ou seja, a vida normal do CLT brasileiro. Mas não tinha muito tempo pra chorar, meu irmão, então vamos que vamos, e as filmagens começaram. Com o script resolvido... É o quê? Não tava resolvido? O script não tava resolvido, mas eles começaram as filmagens assim mesmo. Essa produção começou as filmagens sem sequer ter o final definido, mas eu já falo disso porque antes eu preciso falar de como uma unidade antiterrorista atrasou essas filmagens. Eu sei que você acha que eu tô de sacanagem, mas eu não tô, cara. O filme gastou uma grana pra filmar em diferentes lugares do mundo, como Hungria, Escócia e Malta. Bom, diferente dos Estados Unidos e do Rio de Janeiro, nesses lugares aqui, as pessoas não podem simplesmente andar por aí carregando armas. Mas algum membro da produção se esqueceu disso e achou que tava de boa levar um monte de fuzil pra Budapeste. Aparentemente, os documentos lá diziam que as armas que eles iam usar tinham sim sido modificadas e não estavam funcionais. Mas não foi isso que a inspeção do aeroporto encontrou. Você vai ficar retido. Vai ficar retido aqui. Na realidade, tinha sim algumas armas ali funcionando, pouca coisa, sabe? 85 fuzis automáticos estavam completamente funcionais e foram, obviamente, confiscados pelas autoridades da Hungria. Bom, agora você imagina a cara do Brad Pitt nessa história. O filme já estava completamente atrasado e acima do orçamento, e o cara tava lá no set cuspindo marimbondo. Depois dessa história toda, as filmagens foram finalmente concluídas, e aí quando eles bateram o olho no corte inicial do filme, a produção concluiu que o final que eles escreveram enquanto a produção estava rolando tinha ficado uma porcaria e que não dava para ser aproveitado. Isso porque o final original era algo bem mais triste, bem mais pesado e melancólico, e que deixava em aberto completamente para uma sequência. A ideia original para essa conclusão era que depois que o protagonista saísse de Jerusalém, ele iria para a Rússia, que estava soterrada de zumbis, e o personagem acabaria se juntando às forças militares russas. Depois teria um grande salto no tempo e a gente veria o protagonista percebendo os zumbis se movendo muito mais lentamente na neve, bem diferente de como eles se moviam rapidamente em outros ambientes, o que seria a chave para mudar o conflito com os mortos. Separado da mulher e da família por um bom tempo, a esposa dele agora vive num acampamento onde cada um tem que prover algo para a sobrevivência do grupo, e aparentemente o que ela tinha para prover era o seu próprio corpo, e tá numa relação com um personagem interpretado pelo Matthew Fox. A partir daí, o personagem do Brad Pitt, enfurecido, entraria numa jornada para retornar para sua família, cruzando novamente o mundo infestado por zumbis. Bom, se você achou esse final uma grande bosta, o que eu posso te falar é que o Brad Pitt e a Paramount também entraram em consenso em relação a isso. Eles precisavam consertar essa cagada, e para fazer isso, eles chamaram o Damon Lindelof, que você conhece por ter escrito Prometheus e Star Trek Além da Escuridão. O Damon Lindelof sentou, pensou e viu que a coisa tava feia mesmo, e que para consertar aquilo, somente se refizesse uma cacetada de coisa. Eles iam ter que reescrever o terceiro ato inteiro, mas ele não achava que a Paramount ia aceitar isso, especialmente porque nesse ano o estúdio já tinha bicado pro ano seguinte 2 projetos grandes, G.I. Joe Retaliação e João e Maria Caçadores de Bruxas. Esse último, aliás, tem vídeo aqui no canal contando essa história em detalhes, depois confere lá. Mas, contrariando todas as expectativas, a Paramount recebeu essa sugestão e aceitou. E aí lá foram eles recrutar todo mundo de novo de volta pro set para passar por uma bateria de refilmagens. Mais especificamente 40 minutos de refilmagem, o que jogou o orçamento lá pro alto, que saiu de 125 milhões para 190 milhões de dólares. E assim, gente, como não tinha mais dinheiro, porque boa parte dessa grana foi gasta refazendo essas filmagens, acabou que o marketing desse filme foi extremamente reduzido e o pessoal já tinha entregue pra Deus. Bom, com tantos problemas assim, o destino desse filme era apenas um, né? O fracasso. Mas aí sim fomos surpreendidos novamente, porque como o Brad Pitt nasceu com o virado pra lua, na realidade esse filme aqui foi um sucesso. Não foi o maior sucesso do ano, é verdade, mas ele fez bonito. 67% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes, 72% do público, nota 7 no IMDb, e o mais importante, garantiu o leite das crianças dos executivos da Paramount. Aqueles 190 milhões de orçamento viraram uma arrecadação de 540 milhões. E aí, essa história improvável só poderia terminar com um final feliz e com uma sequência. Mas como tudo que envolve esse filme é um caos completo, difícil de entender,
não foi isso que aconteceu. Esse filme aqui nunca teve uma continuação. Ou será que teve e você não ficou sabendo? Não teve, mas a sequência chegou a ser anunciada. Isso aconteceu lá em 2018 e as filmagens iriam começar em 2019. Quem iria ser o diretor dessa sequência era o David Fincher, que já tinha trabalhado com o Brad Pitt em Seven e Clube da Luta. Porém, dentro da mente nefasta dos executivos da Paramount, algo aconteceu e eles começaram a ficar com o pé atrás. Eles começaram a repensar, falar, vamos ver, não é assim, tem que ver se dá pra fazer mesmo. Até que em fevereiro de 2019, a Paramount decidiu cancelar o projeto porque entendeu que o custo da produção tinha sido alto demais e eles não estavam dispostos a correr esse risco de novo. Uma enorme pena, porque eu sinceramente acho esse filme bem legal. É a melhor coisa do mundo? Não é, mas pelo menos entrega uma boa diversão, conta uma história coesa e sinceramente dá uma chacoalhada nesse gênero de zumbi que lá naquela época tava pra lá de saturado. Porque o que eu gosto de avaliar sempre é o que o filme se propõe a ser e se ele entrega a sua proposta. Bom, Guerra Mundial Z promete boas sequências de ação, uma jornada em que o protagonista vai ter que passar por diferentes situações perigosas e vai ter que se virar para sair delas, e o filme também deixa claro que não tá preocupado em ser uma grande reflexão sobre a humanidade ou um drama de personagem. É um thriller que tem ação, tem zumbi e pronto, é isso. Só que para trazer um pouquinho de originalidade para esse tema, aqui os zumbis escalam, se amontoam para pular de parede, correm, ou seja, o pior tipo de apocalipse zumbi possível, mas que por conta disso acaba gerando sequências bem tensas e obrigam o personagem principal a estar em constante movimento. E é essa constância de movimento que vai gerar outras sequências de ação que deixam a gente num estado de frenesi quase que permanente. Além disso, esse filme também consegue trazer uma camada de drama e de desenvolvimento pessoal pro personagem principal, com a história ali da família dele sem necessariamente se prender muito a isso, mas que gera uma substância legal para esse protagonista. O filme não foca muito nisso, mas ele dá o suficiente ali para que esse personagem não seja percebido apenas como uma casca vazia, apenas como um herói de filme de ação genérico. E geralmente filme de zumbi tem uma estrutura e um determinado tipo de conflito que a gente já tá cansado de ver. O mundo acabou, não tem recurso, os humanos são piores que os zumbis, etc, etc. Mas, vez ou outra, a gente vê uma coisinha diferente, como foi o caso do filmaço de 2016, Invasão Zumbi, que se passa praticamente todo dentro de um trem e que tem essa temática do apocalipse dos mortos-vivos. E a mesma coisa acontece com Guerra Mundial Z, porque aqui a jornada do personagem é praticamente uma investigação. O objetivo é juntar as poucas pistas que esse cenário tem a oferecer para poder encontrar uma cura, uma solução, antes que o mundo realmente vá pro escambau. E a conclusão desse filme aqui eu particularmente adorei. Não é uma solução definitiva pro problema, mas serve para amarrar essa trama e deixar a gente com um gostinho de quero mais, de quero ver o próximo filme para ver como é que isso vai terminar. Além disso, o final também faz sentido com o universo que a gente acompanha ao longo dessas 2 horas de filme e, mais importante ainda, é mérito do personagem principal. Porque tem um monte de filme por aí que o protagonista não tem mérito nenhum, porque sempre tem algum tipo de especialista para fazer algum diálogo expositivo para dar a resposta para ele, ou é porque o próprio vilão resolveu contar para ele qual era o plano maléfico, mas aqui não. E na minha interpretação isso é ótimo, porque protagonista tem que ter agência, tem que tomar decisão, tem ele mesmo que passar pelos seus próprios desafios por méritos próprios. Para mim isso é fundamental para construir uma boa história. E Guerra Mundial Z faz isso muito bem, eu acho o filme bem legal, infelizmente a gente nunca teve uma continuação. Dito isso, há esperança para um futuro próximo, tá? Porque recentemente saiu uma notícia que depois da fusão da Paramount com a Skydance, os caras estão lá cavucando os projetos antigos e parece que Guerra Mundial Z é uma das prioridades do estúdio. Agora, se vai sair como reboot, como continuação ou como série de TV, a gente ainda não sabe, não temos informações suficientes, então o que resta é esperar e torcer. Guerra Mundial Z teve uma produção caótica onde tudo que podia dar errado deu, mas apesar disso, conseguiu fazer sucesso com o público nos cinemas e até gerou uma grana. Mas, infelizmente, a Paramount decidiu que o investimento era muito alto e o risco muito grande para fazer uma sequência. E assim, os fãs nunca tiveram o gostinho de uma continuação. Antes de você, deixa aí nos comentários se você curtia a Guerra Mundial Z e se vier uma nova obra, será que faz sentido fazer uma sequência tanto tempo depois do primeiro filme? Será que seria melhor fazer um reboot ou uma série de TV? O que é que você acha? Valeu, gente, um abraço e até a próxima!